Ele está falando sobre pessoas que passaram por grandes dificuldades, contudo, não deixaram a fé, contudo, não retrocederam na sua vida. Homens dos quais o mundo não era digno, errantes pelos desertos e montes e pelas covas e cavernas da terra. Por isso ele entra dentro da galeria dos heróis da fé. Nós vemos no verso número 20, Isaac também entra. Nós vemos Jacó no verso 21, nós vemos José. Glória a Jesus, glória a Deus. Sai desse desânimo, porque ainda tem os 7.000 que não se prostraram perante Baal, está lá de pé. É você que não está vendo, mas eles ainda estão de pé, Elias. Pastor Flávio, Deus abençoe em nome de Jesus. Obrigado por esta oportunidade, assim como já foi dito, é uma grande responsabilidade. Aleluia, Jesus, glória a Deus. Cumprimento os irmãos com a paz do Senhor Jesus. Amém. Glória a Deus. Irmãos, aproveitando que os irmãos já estão em pé, abra comigo a palavra do Senhor, por bondade, na carta aos Hebreus, capítulo de número 12. Glória a Deus. Hebreus, capítulo 12, verso 1, 2 e 3. E na medida que os irmãos estão procurando esse texto, eu também já quero aqui externar minha gratidão ao Senhor, primeiramente, e também à vida do nosso pastor Flávio. Deus abençoe em nome de Jesus. Obrigado por esta oportunidade, assim como já foi dito, é uma grande responsabilidade, mas nós sabemos que é a palavra de Deus, amém, irmãos? Quando a palavra de Deus ela é explanada, ela fica, né? Deus tem um endereço nesta noite, no nome de Jesus. Aleluia, Jesus. Toda a sua família, em nome de Jesus, que Deus abençoe toda a igreja do Senhor. Os irmãos encontraram esse texto, amém? Amém. Podemos fazer a leitura? Glória a Deus. Assim está escrito então a palavra do Senhor. Hebreus capítulo 12, verso 1. Portanto, nós também, pois que estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunhas, deixemos todo o embaraço e o pecado que tão de perto nos rodeia e corramos com paciência a carreira que nos está proposta, olhando para Jesus, autor e consumador da fé, o qual pelo gozo que lhe estava proposto, suportou a cruz, desprezando a afronta, e assentou-se à destra do trono de Deus. Considerai, pois, aquele que suportou tais contradições dos pecadores contra si mesmo, para que não enfraqueçais, desfalecendo em vossos ânimos. Amém, irmãos? Apenas esse texto, pode tomar o seu assento, glorificando o nome Aleluia, do Senhor. Jesus, glória a Deus. Pastor Flávio, posso tirar? Irmãos, orando a Deus e pedindo ao Senhor uma palavra para esta oportunidade, para estarmos compartilhando e aprendendo algo do Senhor nesta noite, o Senhor me conduziu a esse texto sagrado de Hebreus, do capítulo 12. E na medida que eu começava a ler o verso 1, o verso 2 e o verso 3, houve um convite do amado Espírito Santo ao meu coração para poder entender também o capítulo de número 11, porque na verdade o capítulo de número 12 é um direcionamento para a igreja daquilo em que os heróis da fé, aquilo em que todos os homens de todos os tempos, desde os dias dos filhos de Adão, de Abel, até os dias de hoje, homens que viveram, homens que batalharam pela fé, homens que creram nas promessas do Senhor, mesmo não vendo, eles creram, mesmo estando tão distante deles, eles não deixaram a fé, eles não hesitaram em desviar os seus caminhos das promessas que o Senhor tinha para a vida deles. E o capítulo de número 11 de Hebreus fala sobre a galeria dos heróis da fé, homens que enfrentaram grandes dificuldades,
homens que passaram por situações tenebrosas, contudo, não voltaram para trás, não retrocederam, continuaram a firmar da caminhada que o Senhor havia preparado para eles. E o capítulo 11 do autor aos Hebreus, ele começa falando de Abel no verso 4, ele fala de Enoque no verso 5, ele fala de Noé, assim como o que falou aqui no verso 7, que o Senhor, tendo falado a Noé construir uma grande arca, mesmo ele não vendo as nuvens negras, mesmo estando tão distante ainda o tempo do dilúvio, ele não hesitou a ouvir a sociedade dizendo: "Você está louco, vai construir uma arca, tanto tempo não chove". Não, ele estava convicto que a palavra do Senhor era a palavra do Senhor, e que no momento certo Deus haveria de cumprir aquilo que ele falou. Então ele não hesitou em confiar no Senhor, por isso ele entra na galeria dos heróis da fé, porque creu na palavra de Deus, não hesitou em olhar para trás. No verso número 8, o autor aos Hebreus, ele fala sobre Abraão, quando o Senhor o chama para uma terra prometida, da qual ele não conhece, a qual ele nunca pisou, mas que se ele fosse, o Senhor faria dele uma grande e poderosa nação, e todas as famílias seriam benditas em Abraão. E ele partiu apenas com a cara, com a coragem e com a chamada de Deus na vida dele, com a sua família. E ele foi, e assim o Senhor fez na vida dele. Quando Abraão, o Senhor pede o filho de Abraão, Isaque, como holocausto, como sacrifício, nos livros de Gênesis, nós vemos que ele sobe o monte Moriá. O menino pergunta: "Pai, eu sei que aqui está a lenha, está o fogo, mas onde está o cordeiro?" E Abraão diz: "O Senhor proverá o cordeiro." O Senhor vai prover, porque o Senhor não me deu um filho para pedir para ele morresse, mas o Senhor disse que em Isaque seriam benditas todas as nações da face da terra. E o autor aos Hebreus vai dizer que mesmo Abraão, sabendo que o Senhor havia pedido seu filho Isaque, ele disse: "Eu ofereço meu filho, porque eu sei que até dos mortos o Senhor pode ressuscitar ele, porque o Senhor tem chamado, o Senhor tem promessa na vida dele." Então Abraão não hesitou em entregar o seu filho ao Senhor, porque ele sabia que Deus tinha promessa na vida dele e o Senhor haveria de cumprir. Por isso ele entra dentro da galeria dos heróis da fé. Nós vemos no verso número 20, Isaque também entra. Nós vemos Jacó no verso 21, nós vemos José. José, ele cria na palavra do Senhor, na promessa que o Senhor fez a Abraão. E quando ele está no Egito, ele diz aos seus irmãos, aos seus filhos, dizendo: "Olha, provavelmente eu não saio do Egito, eu estou muito avançado em idade, mas há um tanto tempo atrás o Senhor fez uma promessa ao nosso pai Abraão, e o Senhor há de cumprir. Eu vos peço uma coisa: quando o Senhor visitar o nosso povo na terra do Egito e nos tirar do Egito, faça um favor para mim, leve os meus ossos juntos com vocês, porque eu creio que um dia o Senhor vai realizar esta promessa, o Senhor vai nos dar uma terra prometida, e eu não quero ficar sepultado aqui não, então leve os meus ossos juntos com vocês." Com isso ele estava declarando a sua fé, mesmo não vendo, via pela fé. Por isso ele entra na galeria dos heróis da fé. O que falar de Moisés? O autor aos Hebreus, ele começa a descorrer tantos homens e também mulheres, como Raabe, no verso de número 31, que pela fé ela escondeu os espias e ela foi livre da condenação de Jericó. Vemos aqui, irmãos, que o autor aos Hebreus, ele vai dizer no verso 32 do capítulo 11: "E que mais direi? Faltar-me-ia tempo contando sobre Gideão e Baraque, Sansão, Jefité, Davi, Samuel e os profetas. Tantos homens que foram exemplos." E ele vai dizer no verso 34, no verso 33, "Os quais pela fé venceram reinos, praticaram a justiça, alcançaram promessas, fecharam as bocas dos leões." Verso 34, "Apagaram a força do fogo, escaparam do fio da espada, da fraqueza tiraram forças, na batalha se esforçaram, puseram em fugida os exércitos dos estranhos." Ele está dizendo sobre a vida de homens que não retrocederam, homens que confiavam nas promessas do Senhor, homens que em meio às lutas, em meio às dificuldades, eles não se deixaram ser vencidos pelo desânimo, mas eles olhavam para a palavra do Senhor e diziam: "O Senhor é a nossa força, e nós vamos prosseguir no nome do Senhor."
Só que ao mesmo tempo que uns alcançaram as promessas, fecharam a boca dos leões, no verso 36 ele vai dizer: e outros experimentaram escárnios, experimentaram açoites e até cadeias e prisões, foram apedrejados, cerrados, tentados, mortos a fio da espada, andaram vestidos de pele de ovelhas e de cabras, desamparados, aflitos e maltratados, homens dos quais o mundo não era digno, errantes pelos desertos e montes e pelas covas e cavernas da terra. Então observe que estes homens, da qual o autor aos Hebreus, do verso 36 diz, que eram homens que passaram por grandes aflições, passaram por grandes pelejas nas suas vidas, e alguns deles foram apedrejados porque não hesitaram em negar o nome do Senhor, porque estavam bem convictos que a palavra do Senhor iria se cumprir, e aquilo que o Senhor tinha para eles era muito melhor do que uma terra, um espaço terreno aqui nessa terra. O que o Senhor tinha para eles eram as mansões celestiais. Eles dizem: podem me cerrar ao meio, pode me apedrejar, mas eu continuo firme na presença do Senhor. Pode me perseguir, pode eu ficar desamparado, aflito, maltratado, mas eu confio no Senhor, porque o Senhor tem maravilhas para a minha vida. Ele está falando sobre pessoas que passaram por grandes dificuldades, contudo, não deixaram a fé, contudo, não retrocederam na sua vida. E aí então, nós entramos no capítulo 18. Observe no capítulo 12, observe que no capítulo 12, ele vai iniciar o capítulo dizendo: portanto, nós também. Portanto, nós também. Ele nos inclui a estes homens que passaram por dificuldades. Eles nos acrescenta no rol dos homens desde o dia de Abel até os nossos dias de hoje. Muitos padeceram, muitos apagaram a força do fogo, muitos fecharam a boca dos leões, muitos foram apedrejados, cerrados ao meio, amargurados, desamparados, aflitos. E ele dizia: portanto, nós também, pois que estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunhas, deixamos todo o embaraço e o pecado que tão de perto nos rodeia, olhando para Jesus, autor e consumador da nossa fé. Enquanto aqueles homens do Antigo Testamento, eles olharam para a promessa que Deus havia feito para eles, enquanto Abraão olha para as promessas que Deus fez de dar uma terra que manava leite e mel, e ele não desistia dela por nada, enquanto o Senhor prometeu um filho que herdaria, que levaria a sua posteridade, ele não hesitou em desistir. Moisés confiou no Senhor, o Senhor abre o mar vermelho e ele passa. Eles confiavam na palavra do Senhor. Agora, da mesma forma, para nós, para os cristãos dos dias em que o autor aos Hebreus escreve essa carta, e para nós, a igreja do Senhor, ele está dizendo: aqueles homens, os profetas, aqueles que viveram pela fé, como estavam convictos olhando as promessas de Deus e não desistiram, nós também temos uma convicção, nós também temos uma promessa. E ele diz: e a nossa promessa é essa, olhando para Jesus, o autor e o consumador da nossa fé. Aleluia, bendito seja o Senhor. Enquanto aqueles homens olhavam para as promessas de Deus, o autor aos Hebreus dizendo: nós, porém, olhamos para Jesus, para o nosso Senhor. Nós olhamos por quê? Porque Jesus também foi alguém que, por obediência ao Pai, passou aflições, contudo, não desistiu do chamado, não retrocedeu, mas foi até o fim. Bendito seja o Senhor. Aleluia, Jesus. E sendo assim, eu me recordo do que Paulo disse aos Filipenses, no capítulo 2, verso 5, que Deus, Senhor Jesus, mesmo sendo Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, antes aniquilou-se a si mesmo,
desceu à estatura de servo, fez-se semelhante aos homens e foi obediente ao Pai até a morte e morte de cruz. Bendito seja o Senhor. E ele vai orar no capítulo 17 de João dizendo: Pai, tenho-te glorificado na terra, porque tudo que o Senhor confiou em minhas mãos, eu tenho realizado a sua obra. Bendito seja o Senhor. Ele não desistiu, mesmo diante de todas as aflições, receber uma coroa de espinhos, ser escarnecido, ser tentado por muitas vezes, tentaram matar Jesus. Na cruz do Calvário ele despiu-se, o seu sangue verteu sobre o Gólgota, mas ele disse: eu estou até o fim, porque eu sei a alegria que me está proposta. Deus tem algo para esta nação, Deus tem algo para a igreja do Senhor, Deus tem algo para a nossa vida, e o Senhor diz: eu vou até o fim. E na cruz do Calvário Jesus disse: papai, está consumado todas as coisas, está entregue todas as coisas, e nós temos o livre acesso de entrar na presença do Senhor e buscar a sua santa presença. Aleluia. Isso é maravilhoso, irmãos. Só que quando nós entramos para o verso 3 do capítulo 12, observa o verso 3, ele vai dizer: considerai, pois aquele que suportou tais contradições dos pecadores contra si mesmo. Ele está dizendo: considere o que Jesus fez por nós. Aí ele entra naquilo que eu quero, que é o centro daquilo que Deus ministrou no meu coração, e daquilo que Deus já vem falando ao decorrer de todo o culto aqui conosco. Ele vai dizer: para que não enfraqueçais, para que não enfraqueçais, desfalecendo em vossos ânimos. Quando nós observamos o verso de número 3, é perceptível que existe uma preocupação por parte do escritor. Existe uma preocupação muito grande ao coração do autor aos Hebreus, e a preocupação é que os cristãos que viviam nesses dias, e a igreja do Senhor que hoje está aqui, é que eles fossem atingidos por uma doença chamada desânimo. Por isso ele escreve o verso de número 3, porque ele sabia que o desânimo atingindo o coração deles geraria grandes consequências terríveis. Pois tendo ele falado do fé dos homens lá no capítulo 11, ele inicia o verso 2 dizendo: porém nós também. Ele nos inclui a isso, para que não enfraqueçais, desfalecendo em vossos ânimos. Agora, irmãos, vamos atentar aqui sobre o significado dessa palavra, desfalecer. O que significa essa palavra desfalecer? Porque ele está dizendo: para que não enfraqueçais. Enfraquecer nós sabemos o que é. E agora, o que significa a palavra desfalecer? A palavra desfalecer no Aurélio significa perder as forças físicas. Desfalecer significa até mesmo desmaiar, perder a consciência. Desfalecer significa enfraquecer, significa fraquejar no ânimo. Desfalecer significa frieza, abatimento, anemia. E ele vai dizer: para que não desfaleçam nos vossos ânimos. O que significa ânimo? Ânimo é alma, porque a alma é a sede das nossas emoções. Nosso ânimo, nossos desejos procedem da nossa alma, que é a sede das nossas emoções. Então o que o autor aos Hebreus está dizendo é que nós devemos considerar o que Cristo fez, para que nós não enfraqueçamos e não desfaleçamos em nossos ânimos, ou seja, para que a nossa alma não esteja desfalecida, para que a nossa alma não perca suas forças, para que a nossa alma não venha se enfraquecer, para que a nossa alma não venha fraquejar no ânimo, Aleluia. Para que a nossa alma não venha entrar numa frieza espiritual. É preciso olharmos para o Senhor Jesus, autor e consumador da nossa fé. Aleluia. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Existe uma preocupação muito grande. E agora o autor aos Hebreus, ele dá essa atenção tão grande sobre esse desânimo,
sobre esse desfalecer. E eu tomei como um tema para poder conduzir hoje aqui, através do nosso Divino Espírito Santo, a falar com a igreja, sobre o desânimo e as suas consequências. É isso que Deus ministrou sobre o meu coração. E dentro dessa palavra, o desânimo e as suas consequências, nós vamos aprender uma ocasião no Antigo Testamento e uma ocasião no Novo Testamento sobre dois homens que eram servos de Deus, que eram tementes ao Senhor, mas que por um momento, por ouvir palavras, deixou-se ser tomado pelo ânimo, e outros, por não verem as coisas acontecerem, também desanimaram. Então vamos primeiro para este, que por meio daquilo que ele ouviu, ele foi afetado pelo desânimo. Vamos para o livro de 1 Reis, por gentileza. 1 Reis, primeiro livro dos Reis, no capítulo de número 19. Nesse livro dos Reis, no capítulo 19, um capítulo antes, nós vemos que falar sobre o profeta Elias. Quem aqui nunca ouviu falar sobre o profeta Elias? Sobre aquilo que ele fez por uma intervenção divina. Ele um dia chega diante de Acabe e diz: Acabe, reúna os profetas de Baal, os profetas de Azera, e nós vamos subir para o Monte Carmelo, e lá nós vamos oferecer 2 altares. Vocês oferecem um para o Deus de vocês, e eu vou levantar um altar ao meu Deus. E o Deus que responder e consumir o holocausto com fogo, este é o Deus verdadeiro. E nós conhecemos a história. Aqueles homens, aqueles profetas oraram, passaram noites e dias orando e nada acontecia. Elias, quando ele prepara o altar, prepara a oferta, ele ora ao Senhor, uma oração muito rápida, e o Senhor responde com fogo, consome o holocausto, e aqueles povos souberam naquele dia que Deus é o único Deus e não existe outro além dele. Contudo, o Senhor ordena, Elias ordena que aqueles homens sejam excluídos, sejam mortos. E quando a notícia chega a Jezabel, que era esposa do rei Acabe, nós entramos no capítulo 19, verso 1, observe comigo. E Acabe fez saber a Jezabel tudo quanto Elias havia feito, e como totalmente matara todos os profetas à espada. Então Jezabel enviou um mensageiro a Elias a dizer-lhe: assim me façam os deuses. E outro tanto, se de certo amanhã às estas horas não puser a tua vida como a de um deles. Observe, Elias acabou de viver o extraordinário diante de Deus. O fogo consumiu o holocausto, o nome do Senhor foi glorificado. Mas Jezabel enviou mensageiros, e os mensageiros, a mensagem foi essa: assim me façam os deuses, Elias, se amanhã neste mesmo horário eu não fizer com você assim como você fez com os profetas de Baal e de Azera. Observe, irmãos, no continuando do texto, no verso número 3, que o que vendo ele, ouvindo ele essa palavra, se levantou e para escapar com vida, ele está dizendo: eu vou sair daqui porque senão eles vão me matar. Para escapar com vida, se foi e veio a Berseba, que é de Judá, e deixou ali o seu moço. Então ele, ouvindo essa palavra de Jezabel, essa ameaça de Jezabel, ele fala: eu vou sair daqui, porque eles vão se reunir, eles vão me matar. Só que no momento que ele sai daquele lugar e vai para o deserto, e vai para o caminho de Berseba, no meio do caminho ele é atingido pelo desânimo, porque ele permitiu, mesmo sendo um homem temente ao Senhor, mesmo sendo um homem fiel ao Senhor, ele permitiu que aquela palavra de Jezabel penetrasse o mais profundo da sua alma e gerasse um desânimo nele. Porque vamos ler de novo o verso 3: o que vendo ele se levantou para escapar com vida. Então ele estava correndo dali para quê? Para salvar a sua vida. Agora vamos para o verso 4: e ele se foi ao deserto, caminho de um dia, e veio, e se assentou-se debaixo de um zimbro, e pediu em seu ânimo a morte. Algo contraditório. Ele não havia saído diante de Jezabel para não morrer,
Ele não havia saído dali para poupar a sua vida, para a sua própria segurança. Como que agora, ele chegando ao deserto de Berseba, ele fala: Senhor, não quero mais viver, eu quero morrer. É porque entre o versículo 3 e o versículo 4, ele permitiu com que aquela palavra penetrasse o seu coração e gerasse dentro dele uma doença chamada desânimo. E o desânimo na vida do Elias não demora para gerar as suas consequências. Não demora para gerar as consequências na vida do profeta, na qual ele permitiu que uma palavra o desanimasse. Senão vamos ver qual é as consequências que Elias ele vai ter agora. Primeiro ponto, 1 Reis capítulo 19, verso de número 4. A primeira ação que o desânimo gera na vida de alguém é o desprazer pela sua existência. O desânimo na vida de alguém gera um desprazer de viver. Porque agora Elias ele vai orar dizendo assim: Senhor, já basta, eu não quero mais viver, tire a minha vida. Então o desânimo gerou na vida de Elias o desprazer pela vida. Irmãos, e a vida é uma bênção de Deus. Aleluia. Se nós temos motivo de estar aqui, você pode respirar. Isso é graça, isso é favor imerecido, isso é bênção do Senhor para as nossas vidas. A alegria de ter nascido uma criança na face da terra é motivo de regozijo familiar, é motivo de glorificarmos a Deus. Bendito seja o Senhor. Só que o desânimo na vida dele gera nele o desprazer pela sua existência. Não somente isso, mas o desânimo gera na vida de Elias se ocultar das pessoas. Até porque agora, no verso de número 9, no capítulo 19, no verso de número 9, vai dizer: e ali entrou numa caverna e passou ali a noite. Então uma das ações do desânimo é se ocultar. A pessoa não quer conversar com ninguém, não quer falar com ninguém, não quer comer, não quer beber. É alguém que quer ficar isolado de tudo e de todos. Não quer comunicação, não quer ser um ser social. Por quê? Porque ele está desanimado. Ele foi atingido pelo desânimo. Ele está querendo morrer, ele não quer viver mais. Foi atingido pela frieza espiritual. Foi atingido por lá no começo que observamos sobre desfalecer. Enfraqueceu, esmoreceu, perdeu as forças. E agora ele está se ocultando das pessoas, ele está ocultando dos seus irmãos, ele está ocultando das ajudas. Isto é o que o desânimo gera na vida dele. Não somente o desprazer pela vida, não somente o esconder-se das pessoas, mas agora Elias, ele acredita estar sozinho. Olha o verso de número 10. E ele disse: tenho sido muito zeloso pelo Senhor, Deus dos exércitos, porque os filhos de Israel deixaram o teu concerto, derribaram os teus altares e mataram todos os profetas a fio da espada, e eu fiquei só. A razão de alguém que está profundamente atingido pelo desânimo é dizer assim: ó, ninguém está comigo, ninguém me ajuda na obra, estou desanimado, eu não vejo força, eu não vejo recursos, estou sozinho. É porque na verdade ele está desanimado. Vemos que também Elias, ele está complexo de inferioridade na sua vida.